E tivemos a reestreia de Neymar no Santos, muita gente de olho nessa partida, confesso que eu particularmente estava extremamente curioso para ver como seria o retorno do Neymar aos gramados, e analisei detalhadamente essa partida, algumas ideias apareceram e eu gostaria de compartilhar com você. E a metodologia que eu utilizei para fazer essa análise é um pouquinho diferente, principalmente aí dos últimos vídeos que eu tenho feito aqui no canal, vou até tirar minha câmera aqui para você conseguir visualizar melhor. Basicamente o que eu criei aqui foram 3 linhas do tempo, uma aqui de ataque posicional do Santos, uma de bolas paradas e uma de contra-ataques. E aí basicamente o que eu fiz foi avaliar o Neymar dentro de cada um desses cenários, então todas as participações do Neymar eu inseri ali em uma dessas linhas do tempo. E o resultado final você vê aqui nessas linhas do tempo aqui. Muito ataque posicional, né? Afinal de contas o Botafogo de São Paulo ficava o tempo inteiro ali em bloco médio, bloco baixo, algumas bolas paradas, faltas, escanteios e 2 participações ali em contra-ataques. A gente acabou com uma seleção aqui de ações do Neymar em campo, em especial aqui nos ataques posicionais do Santos, né? Atacando ali o Botafogo então fechado no seu campo de defesa. E aliás, caso você ainda não conheça, o software que eu tô utilizando para fazer essa análise é o Game Vision Pro. Você pode começar grátis aí, baixar o Game Vision aí no seu computador e começar a fazer suas próprias análises, suas edições de vídeo, analisar jogadores, partidas, atletas. O link para você conhecer o Game Vision tá aqui na descrição. E dentro de cada um desses cenários eu criei 3 tipos de ações: ações positivas, ações negativas e ações neutras. Vou explicar aqui o critério que eu utilizei para cada uma delas para ficar clara a minha metodologia. Então, por exemplo, ações neutras eu classifiquei aqui esse tipo de jogada aqui, passes por fora do bloco. Então aqui tá o Neymar com a posse de bola, recuando aqui por fora do bloco. E o que ele vai fazer é fazer um passe mais de lado ou mais para trás. Esse tipo de passe aqui eu considerei então como ações neutras. E um segundo cenário de ações neutras foram as faltas sofridas. Claro que uma falta sofrida ela pode ser uma ação positiva dependendo da região do campo que ela acontece. Então o Neymar acabou sofrendo 4 faltas em situações de ataque posicional, mas todas elas foram em regiões que não foram tão perigosas assim. Então nesse caso, ó, esse tipo de falta aqui, só para você entender o meu critério, mais distante aqui da área, que não pode ser cobrada direto pro gol, eu acabo considerando dentro daquele grupo de ações neutras. Já dentro do grupo das ações negativas, eu consideraria esse tipo de jogada. O Neymar tá aqui, ele vai tentar fazer um passe e acaba fazendo um passe errado, na sequência ele acaba cometendo a falta inclusive. Então esse tipo de ação acaba impactando negativamente ali se a gente pensar no coletivo do time. E um exemplo aqui de uma ação positiva é esse tipo de passe. Ele consegue colocar o Guilherme aqui em ótimas condições de dar prosseguimento na jogada, então geralmente quando é um passe que vai pra dentro do bloco, conecta ou supera linhas de marcação, como foi o caso aqui desse lance, é uma ação então com impacto positivo no coletivo do time. E o ponto que eu achei bastante interessante foi que o Botafogo muitas vezes deixava o Neymar livre. Olha só como esse lance aqui isso acontece. Não foi uma jogada isolada, né? A bola sobrar limpa ali pra ele, ele faz a finalização. Finalizações também são consideradas ações positivas, obviamente, e o Neymar conseguiu 3 boas finalizações. Teve essa aqui nos acréscimos, ó, dentro da área ali, foi uma sequência de tentativas de finalização, né? Quase que ele consegue o espaço ali pra fazer, mas a finalização acabou sendo bloqueada. O Neymar livre aqui de novo. Mas sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor jogada dele na partida, né? Mostrando aí o potencial e o talento do jogador, ó, driblando com a perna ruim, né? Perna canhota, faz a finalização de perna canhota e o goleirão do Botafogo consegue fazer uma excelente defesa. Uma coisa que a gente viu bastante foi aquele comportamento que a gente já tá habituado a ver o Neymar, principalmente se você acompanha aqui as análises que a gente fez aqui da seleção brasileira, tanto do Tite, até mesmo ali do trabalho do Diniz, que durou pouco tempo, mas o Neymar fazia essa mesma função. Recuando muito por fora do bloco pra tentar fazer a criação de jogadas, ó, que ele vai conseguir um belo lançamento também, de novo de perna canhota, ó. Consegue conectar, mas o Santos não consegue fazer a finalização. De qualquer maneira, se a gente fizer um filtro aqui das ações dele do ataque posicional, vou deixar só aqui as ações positivas, né? Finalização e passe de ruptura. Então a gente vai perceber que ele conseguiu 3 finalizações e 2 passes de ruptura. Essas foram as jogadas que o Neymar conseguiu ter um impacto positivo no coletivo ali do Santos. Agora, se a gente pegar aqui o totalizador, dá pra gente ter um panorama geral da participação dele no jogo. Um ponto que me chamou bastante atenção foi que a atuação dele foi muito parecida, inclusive, com o Neymar que a gente via lá na Copa do Mundo, né? Na seleção do Tite. E aí se a gente fizer um filtro aqui, eu vou tirar aqui as ações neutras e vou tirar também as jogadas de finalização. Aqui a gente vai conseguir ter um bom cenário aqui então das jogadas, até eu vou colocar aqui as jogadas que ele fez um passe por fora do bloco, né, que é uma jogada mais neutra, mas a questão é, eu fiz um filtro aqui só das jogadas que exigiram então o Neymar na criação, o Neymar armador. Esse é um grande ponto aqui que a gente debateu muito aqui em vários e vários vídeos aqui do canal. Inclusive, só vou mostrar pra você aqui um vídeo que eu fiz há quase 5 anos atrás, ó, 4 anos atrás, que foi na segunda temporada do Neymar ali no PSG, aquele momento que ele consolidou mesmo essa mudança de posição, ó.
Qual foi sempre o argumento que eu utilizava? Eu sempre fiz isso, de avaliar todas as participações do Neymar, então ali na armação, mais por fora do bloco, no famoso bolsão da esquerda, né, como o Tite chamava. O próprio Tite, inclusive, sabia dessa taxa de eficiência do Neymar, que ela é um pouco mais baixa, inclusive foi aqui nessa primeira atuação dele contra o Botafogo, então ele consegue conectar muitos passes de efeito, mas a grande verdade é que ele acaba errando muito antes de conseguir acertar. Então, para quem avalia os jogos completos, consegue perceber isso, para quem avalia DVD, acaba ficando um pouco cego, não percebe essa eficiência um pouco mais baixa do Neymar na criação. Basicamente ele foi exigido então 17 vezes ali na armação, 2 delas acabaram sendo ações positivas, mas 10 delas acabaram sendo ações negativas, né? E 5 delas acabaram sendo ações neutras. Aqui ó, o Neymar vai receber esse passe aqui entre as linhas, ó, a marcação vai dobrar em cima dele ali, ele vai acabar perdendo a posse de bola, dessa vez sem falta, e o Botafogo vai conectar um ótimo contra-ataque. A finalização vai acabar saindo resvalada ali, mas vai no travessão, ó, quase o Botafogo consegue fazer o gol, nascendo em um contra-ataque. Tudo isso pra mostrar o quê? Qual era o esquema de tático então do Brasil de Tite? Quando o Brasil ia atacar, a bola ia pro Neymar, ele acabava sendo aquele gargalo de jogadas. Se você ainda não viu aqui a análise que eu fiz da eliminação pra Croácia, não deixa de ver esse vídeo que isso vai clarear bastante, caso você ainda não tenha visto. Lá no Brasil de Tite, o que ele fazia então? Colocava sempre o Casemiro, o Danilo e o Alexandro por trás do Neymar. O Brasil tinha um perde-pressiona muito programado, muito encaixado, porque ele já tinha consciência de que a taxa de eficiência da criação do Neymar seria um pouco mais baixa, e mesmo assim, apesar de tudo, ele gostaria de ter essa estratégia como pilar de jogo dele ofensivo ali. Ele falou isso em várias entrevistas, inclusive. E esse é um ponto de alerta pro Santos de Pedro Caixinha. Se o time não tiver um bom perde-pressiona ali e for exigir o Neymar nessa função, pode acabar então ficando exposto ao contra-ataque caso não tenha um bom perde-pressiona encaixado. Inclusive, muitas vezes a gente até via nessa partida o Neymar procurando o jogo aqui no espaço entre as linhas, mas sempre que ficava esmagado esse espaço, já vou entrar em detalhes sobre isso, ele recuava aqui por fora do bloco e tentava uma jogada de criação. Esse lance mostra bem isso, ó. Ele tá ali no espaço entre as linhas inicialmente, né, o posicionamento inicial, mas o que a gente vê ele o tempo inteiro não é, digamos assim, esperar a terceira bola, né? Então digamos que existe uma troca de passes aqui por fora do bloco, existe um primeiro passe de ruptura que seria ali pra conectar a segunda bola, e a terceira que seria uma jogada de finalização, ou uma jogada aqui pra uma tabela de 3 jogadores, por exemplo, pra colocar o jogador pegando o jogo ali de frente. O Neymar ele sempre se apresenta para esse primeiro passe de ruptura, então ele fica aqui se movimentando, mas sempre orientado ali onde tá a bola, e se apresenta bastante pro jogo nessa fase de criação. Então por isso que muitas vezes quando não aparece esse espaço aqui, a gente vê ele fazer isso, ó, recuar aqui por fora do bloco. Ele não fica ali esperando alguém fazer essa conexão, alguém receber e armar o Neymar, né? Então acho que essa seria uma grande mudança aí de função que o jogador poderia executar, que acabaria extraindo mais das qualidades que ele já tem. Agora, recuando aqui por fora do bloco, geralmente ele acaba ficando mais presa fácil, ele acaba sofrendo faltas que acabam não gerando vantagem pro seu time. O Neymar de novo com bastante espaço que ele vai receber, o zagueirão vai sair atrasado, o lateral na verdade vai sair atrasado nele. Quando você sai atrasado em um jogador habilidoso, grande chance de você tomar o drible, mas ainda falta um pouco de ritmo de jogo ali pro Neymar, acaba perdendo a bola na sequência. O Santos foi muito pouco exigido no seu bloco baixo, né, se defendendo ali do Botafogo. O Botafogo tinha mais algumas transições, né, alguns contra-ataques ali e algumas bolas paradas, inclusive fez o gol de empate num escanteio, mas de maneira geral esse é o desenho defensivo do Santos, né, só pra mostrar aqui o posicionamento inicial do Neymar. Então nesse 4-2-3-1 ele inicialmente preenche essa função aqui, mas o que a gente viu ao longo do jogo foi que na hora de recompor o bloco, ele não recompõe, a prioridade não é dele de fechar esse espaço aqui, mas sim do Tiquinho Soares. Então o Tiquinho Soares fecha esse espaço aqui, o Neymar fica mais solto aqui à frente da intermediária, né? Ele não volta tanto assim, é mais quando o time tá ali em bloco alto, bloco médio, aí sim ele fecha esse espaço aqui à frente dos volantes, mas na maioria das vezes é o Tiquinho que recua aqui. Isso é um ponto importante também, então o Santos acaba ficando com 2 meio-campistas. Pode acabar aparecendo uma vulnerabilidade muito parecida com a que o Brasil tinha, o Brasil de Tite ali, por exemplo, o jogo contra a Croácia, né? A Croácia jogou com 3 meio-campistas, mais as movimentações ali, enfim, tem a análise completa aqui no canal pra você entender melhor, caso você ainda não tenha visto, mas acabava ficando uma situação muito incômoda ali pros dois volantes, né? Eles não conseguiam neutralizar de fato a superioridade numérica que o adversário criava pelo corredor central, uma das partes mais importantes ali do campo. Isso mesmo quando recompõe o Tiquinho Soares, porque também não é um jogador que tem muito essa característica de fazer o meio-campo, né? De fechar ali um espaço que é muito importante. É um desafio muito grande fechar ali as linhas de passe que se abrem quando você tem possibilidades por todos
os seus lados. Agora, uma coisa que a gente notava muito na França, que acabava travando mesmo o jogo do Neymar, vários treinadores perceberam isso e repetiram esse comportamento, era o quê? Aqui o Botafogo acabava marcando nesse 5-4-1, mas os dois volantes acabavam sempre avançando aqui no primeiro combate. Esse era o comportamento padrão, né? Os volantes fechando o lado do centroavante. Lá na França, o que a gente observava bastante? Geralmente, então, os jogadores acabavam recuando um pouco mais os dois volantes para justamente esmagar esse espaço aqui, e com isso o que acontece? Geralmente o Neymar acaba circulando até um pouco aqui, mas ele sempre recua aqui por fora do bloco. E aí a maioria dos times não colocava o volante para avançar aqui nesse primeiro combate, mas sim o ponta fechando, sempre fazendo aqui, fechando a linha de passe. Justamente porque quando o ponta estimula aqui esse 1 contra 1, você tem duas linhas de cobertura, né? Você tem o volante fazendo a cobertura, né? Imagina então que o Neymar parta para cima da marcação aqui para driblar o ponta, você tem a cobertura aqui do volante, você tem a cobertura de um dos zagueiros. E geralmente quando o Neymar ele abaixa a cabeça e parte para cima da marcação buscando o drible, dificilmente ele vai tentar um passe de ruptura um pouco mais longo. Geralmente ele vai procurar o quê? Uma tabela curta. Justamente por isso então faz sentido o adversário colocar uma compactação na progressão vertical da jogada. Esse vai ser um grande desafio aí para ver como o jogador vai se comportar aqui na sua volta pro Brasil. Afinal de contas, o futebol aqui do Brasil evoluiu bastante taticamente, a gente tem grandes treinadores aqui que tem um impacto positivo, e eu confesso que eu já tô ansioso para ver as próximas partidas do Neymar e principalmente como os adversários vão tentar parar esse grande talento brasileiro. Mas e aí, fala pra mim, o que você achou da atuação do Neymar contra o Botafogo? O que você achou também desse formato de vídeo? E se você curtir, com certeza eu vou trazer mais formatos assim, analisando jogadores específicos em partidas específicas. E pra você que quer dominar a tática, dominar a estratégia de futebol, conseguir perceber com facilidade as vulnerabilidades de qualquer sistema de marcação, analisar equipes, analisar atletas, analisar treinadores, a gente preparou um portal pra você dominar a tática. Futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo e as nossas ferramentas que vão facilitar bastante a sua vida. O link pra você conhecer tá aqui na descrição e eu espero você lá pra gente estudar futebol de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, vamos continuar de olho aí nas atuações do Neymar, nesse retorno dele ao Santos, e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.